Amados, boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos na presença do Senhor para trazer para a igreja mais uma palavra neste dia, que o Senhor possa conduzir todas as coisas e trazer aquela palavra que venha de encontro aos nossos corações, porque nós somos desejosos de estar sempre ouvindo e recebendo aquilo que provém do Senhor. Que Deus possa fortalecer a sua vida. Eu já gostaria hoje de ir direto ao texto, porque talvez necessitemos aqui comentar um pouquinho mais sobre essa passagem, mas foi no tempo do reinado do rei Ezequias. Ele foi rei em Jerusalém e ele começou o seu reinado restaurando o templo, restaurando todas as coisas, porque estava tudo em ruínas. A adoração ao Senhor estava em ruínas. Ele toma realmente o reinado na época que o povo havia apostatado, deixado o Senhor. Ele foi filho de Acás, que era um rei idólatra, um rei que cometeu grandes transgressões contra o Senhor. E Ezequias começa a reinar com 25 anos de idade. E ele toma como providências restaurar. Ele traz de novo os sacerdotes, os levitas, e faz ali os sacrifícios, purifica o templo, né? O templo estava em ruínas, estava ali tudo destruído, e ele restabelece o culto a Deus. Novamente aquele povo aprende a adorar ao Senhor, são oferecidos ali muitos sacrifícios e o povo se alegrou, né, com adoração ao Senhor, e Deus respondeu realmente, dando ao povo bênçãos, e foi assim algo maravilhoso. Celebraram a Páscoa, os príncipes também entregaram as suas ofertas, os seus animais para serem oferecidos, imoraram o Cordeiro da Páscoa. Isso aqui foi uma coisa tão linda, tão bonita que aconteceu, porque eles lembraram a saída do Egito e, além disso, eles profetizaram acerca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui foi algo tremendo, foi profético na vida do povo, né, do povo de Israel. Mas aconteceu algo, queridos. Logo em seguida estava tudo muito bem, o povo foi restaurado, as coisas estavam indo bem. De repente, o rei da Assíria, Senaqueribe, entra em Judá, acampa-se contra as cidades fortificadas para apoderar-se delas. E o rei Senaqueribe enviou os seus emissários, os seus mensageiros, para afrontar Judá. E ali nos muros ameaçava invadir a cidade, destruir todas as coisas. Se nós contextualizarmos isto aqui, vamos ver que aquele povo que estava debaixo daquela ameaça tão terrível, eles se amedrontaram. Não é assim algo demais amedrontar-se. É normal amedrontar-se. Diante de tantas situações que estavam acontecendo, e o exército de Senaqueribe era um exército muito poderoso, eram milhares e milhares de soldados e soldados terrivelmente armados, preparados. Eles vieram com todo tipo de armas, prontos para sitiar Jerusalém, e ali eles invadiriam e iriam varrer Jerusalém do mapa, destruir todas as coisas. E ali foram grandes as ameaças e grandes as afrontas sobre o povo de Deus. E as ameaças não foram somente contra
o povo, as ameaças também foi contra Deus. Eles afrontaram o Senhor, comparando o Senhor com os deuses das outras nações que não puderam livrá-los do rei da Assíria, pois ele avançou sobre outros reinos e os destruiu. E pensava ele que sobre Jerusalém seria a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Oração, queridos. A oração muda todas as coisas. E depois você pode ler esse texto lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 30. Aliás, a partir do capítulo 29, né, até o capítulo 32, porque tem ali o início do reinado de Ezequias e até a sua morte. Mas Ezequias, diante daquela situação, ele orou ao Senhor. Ele se colocou diante de Deus. Abriu aquela carta diante do Senhor e disse: Senhor, aqui estão as ameaças. Aqui está a situação. E clamaram ao Senhor, buscaram a Deus. No Brasil, no momento em que nós estamos passando essa crise dessa enfermidade que veio e as coisas demais que estão acontecendo, todas as demais coisas que estão acontecendo, isso é motivo para nós orarmos e buscarmos o Senhor. Apenas pela doença que está acontecendo, por essa enfermidade, não, amados, porque existem muitas coisas que estão envolvidas aí. Nós estamos vendo as atitudes dos governadores, as atitudes dos prefeitos, dos juízes, tantas coisas que estão acontecendo em nosso país, e nós estamos sendo ameaçados, não apenas na questão da saúde, mas estamos sendo ameaçados na questão da nossa liberdade como cristãos. Estamos sendo ameaçados na questão da nossa liberdade como cidadãos. Não sabemos o que vai acontecer. Mas quando Ezequias recebe essa ameaça, é alguma coisa muito grave. E além do mais, algo físico, algo terrível. Era um exército, não um exército invisível, mas um exército de soldados, visíveis aos olhos e muito perigosos. E o rei Senaqueribe não ia medir esforços para destruir Jerusalém, para varrer Israel do mapa. As demais tribos já estavam dispersas. E aqui, Ezequias, ele se coloca diante do Senhor. Ele ora e busca a Deus de todo o seu coração. Clamaram em alta voz, buscaram o Senhor. E Deus reverteu aquela situação. Está vendo, amados? Deus reverteu aquela situação. E o exército dos assírios foi destruído. Aqui diz no capítulo 32, versículo 21, bem assim: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Uma situação que era para morte e destruição se tornou motivo de festa, motivo de alegria,
motivo de vitória. Deus deu a vitória, e essa vitória não foi pelas mãos humanas. Por isso que nós precisamos entender, meus amados, que a nossa batalha não é carnal, a nossa batalha é espiritual. Então, o que nós vamos fazer diante de tudo que está acontecendo na terra? Vamos orar. Diante de tudo que está acontecendo no Brasil, vamos orar. Porque Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Depois disso, Ezequias adoeceu. E o profeta chegou para ele e disse: prepara a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. E mais uma vez, Ezequias conseguiu mudar a história. Ele estava enfermo, ele virou-se para o canto, deitado mesmo, em sua cama, virou-se para a parede e orou ao Senhor. E antes que o profeta saísse na rua, lá mesmo nas escadas, Deus disse: volta, porque eu dei a Ezequias mais 15 anos de vida. E deu um sinal. O sinal é de que o sol retrocederia 15 graus no relógio de Acaz. Alguém já viu o sol retroceder? Alguém já viu a hora voltar para trás? Foi o que aconteceu como um sinal. E Deus deu a Ezequias mais 15 anos de vida. Depois aconteceram outras coisas aqui na vida de Ezequias, na história desse povo, que nós vemos assim Deus revertendo as coisas. Ezequias até se deixou levar por um momento assim de vaidade e abriu os tesouros para que os emissários de Babilônia pudessem ver tudo. E o profeta Isaías foi e disse para Ezequias que aqueles mesmos babilônicos voltariam para saquear tudo e levá-los como escravo. Então Ezequias se arrependeu, orou, buscou a Deus e Deus reverteu a situação novamente, dizendo: não será na sua geração, porque você se humilhou diante de mim. Irmãos, há coisas que nós podemos mandar para frente. De que maneira? Quando nós oramos. A oração, ela tem um poder de influenciar a história, ou de influir na história, de mudar a história. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor com fé e clamamos e profetizamos, as coisas podem mudar. Então faça isso em relação à sua vida particular, em relação à sua família, em relação à igreja do Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor precisa de arrependimento. Como estávamos vivendo? Como estavam aí a igreja de um modo geral, envolvida em entretenimentos? Muitos, no lugar de adorar ao Senhor, faziam shows, mensagens de um evangelho distorcido. E Deus está sacudindo a oliveira. Deus está sacudindo a sua igreja, para que haja o conserto daqueles que hão de se consertar. Porque o mesmo sol que endurece o barro, derrete a manteiga. Ou você é manteiga para se derreter e se quebrantar diante do Senhor, ou você é barro para endurecer o seu coração. Mas vamos nos humilhar diante de Deus, como Ezequias aqui por algumas ocasiões se humilhou diante de Deus e a história foi mudada. Então vamos nos humilhar diante de Deus, que Deus vai mudar a história do Brasil. Deus vai trazer conserto sobre a sua igreja. Que Deus abençoe os nossos governantes. Que Deus abençoe os nossos juízes. Que eles possam agir com honra, com respeito e praticar a justiça sobre a terra. Que Deus abençoe o nosso presidente da República. Que seja um homem de Deus para reger essa nação, não segundo a sua vontade ou segundo a sua sabedoria,
mas segundo o poder de Deus, que realmente Deus esteja acima de tudo, acima de todos, porque Ele é Deus, Senhor sobre todas as coisas. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma noite de paz na presença do Senhor. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você e nós estamos juntos. Conte comigo, conte com o seu irmão, com a sua irmã. Vamos contar uns com os outros na igreja. Vamos procurar uns aos outros. Vamos ligar, vamos nos comunicar, comunicando as necessidades uns dos outros, para que todos sejamos supridos e não haja entre nós necessitado algum. Deus os abençoe, uma noite de paz, uma noite de alegria na presença do Senhor. Amém.